Estamos vivendo um tempo onde praticamente o mundo inteiro está de quarentena por causa de um inimigo invisível e silencioso chamado coronavírus, o qual está se espalhando, se propagando por toda parte, trazendo consequências não só para o corpo, mas também para o psicológico de muitas pessoas. De modo que nesse período de isolamento social, onde as pessoas estão tendo que ficar confinadas em suas casas, onde muitas pessoas estão vivendo longe da própria família, alguns sem poder sair de casa para trabalhar, sem poder sair para ver os amigos, alguns sem poder sair de casa para ir até o colégio para estudar. Estamos passando por um período bastante desconfortável. Para muitas pessoas, tudo isso está contribuindo para um sentimento profundo de tristeza, angústia, solidão, depressão. Muitas pessoas nesse exato momento estão tendo que lutar para superar a dor por ter perdido alguém querido ali da sua família. Por outro lado, existem também aquelas pessoas que estão entrando em desespero, com medo de serem infectadas por esse vírus e consequentemente perder a própria vida. Eu reconheço que estamos passando por uma fase bastante sensível, bastante delicada, mas eu preciso te dizer que existe um vírus pior do que esse o qual estamos enfrentando. Existe um vírus mais perigoso, mais letal do que o coronavírus. Até porque esse vírus chamado Covid-19, ele tem poder para destruir apenas o corpo. Esse vírus, o qual eu estou dizendo que é mais perigoso, que é mais letal, ele tem poder para destruir o corpo e a alma. Muito provavelmente você já esteja infectado por esse vírus. Esse vírus se chama pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não há um justo sequer na terra. Todos se desviaram, todos se corromperam, todos viraram as costas para Deus para praticar tudo aquilo que ofende a santidade do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que a recompensa de quem peca é a morte. Primeiro a morte física, em seguida o juízo, para receber o castigo eterno que será no lago de fogo e enxofre, onde Jesus disse que haverá pranto e ranger de dente. Esse lugar se chama inferno. E é para lá que todos nós merecemos ir. Sabe por quê? Porque todos fomos infectados por esse vírus chamado pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe um antídoto que pode neutralizar a ação desse vírus. Existe um antídoto que pode te dar imunidade contra esse vírus chamado pecado, para você não precisar passar a eternidade no inferno. Esse antídoto se chama Jesus Cristo. Ele é o verbo vivo encarnado que desceu do céu. Porque mesmo sendo em forma de Deus, ele se esvaziou, abriu mão voluntariamente de toda a sua glória, de todos os seus atributos divinos, para se fazer carne, assumindo uma figura humana e calçando as sandálias da humildade. Ele viveu perfeito como nenhum outro e foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus foi crucificado como um criminoso, mesmo sendo perfeito e inocente. E ali na cruz, Jesus assume a responsabilidade de levar sobre si todos os nossos pecados. E ao levar sobre si os nossos pecados, ele paga pelo preço da nossa culpa, recebendo dos céus a ira de Deus que haveria de cair sobre a nossa vida, mas caiu sobre a vida de Cristo na cruz. Quando a ira de Deus cai sobre a vida de Cristo Jesus naquela cruz, a justiça de Deus é saciada. E agora Deus pode ser tanto justo e justificador de todo aquele que crê no sacrifício substitutivo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Esse Jesus que foi crucificado, que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, demonstrando que o seu sacrifício foi perfeito e que Deus aceitou o seu sacrifício. E agora, mediante esse sacrifício, Deus ordena, anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados e passem a crer no Evangelho para a salvação de sua alma. Sabe por quê?
porque a vida não é simplesmente viver o aqui e o agora. Existem dois lugares chamados céus e inferno, e você precisa começar a pensar onde você quer viver a eternidade, no céu ou no inferno. Reflita sobre isso.